falamos aqui, Max Rocha, ele perguntou de duas pessoas. Ele falou ele falou do Rolo Tomasi, que eu não conhecia, e do Peter Schiff, que eu também não conhecia. Deixa eu falar primeiro do Peter Schiff. O Peter Schiff é um economista, não sei se é economista, é um financista, está aí na área financeira, e ele está nessa abordagem, que aparentemente na crise de 2008 ele conseguiu prever o estouro da bolha imobiliária, falou que os imóveis estavam caros, etc. e tal, e ganhou dinheiro com isso. O mercado financeiro é muito pragmático. Eu trago muito desse pragmatismo que eu aprendi, eu vivo isso. O cara acerta. O que eu preciso para acertar? Ele acertou, o mérito dele, ganhou dinheiro, mas show de bola. Eu não vi uma explicação tão robusta para ele conseguir ter feito a projeção de 2008 ou nas explicações dele, mas é a mesma coisa, a mesma linha, tá? Então não estou falando que ele é ruim, não, estou falando que ele é bom. Eu só não acho que ele tem... Eu não me sinto tão... Porque é como jogar bilhar. No jogo de bilhar normal, estamos entre amigos, é só encaçapar a bola da vez. No jogo de bilhar sério, você tem que cantar o que vai acontecer. A bola vai bater aqui, vai ali e vai cair ali. Para não ter a sorte, né? Então, veja, o Peter Schiff, ele acertou a bola na caçapa. Beleza, tá rico, show de bola. Mas se você quiser uma explicação mais robusta, mais técnica, que é a mesma linha, é Robert James Shiller, e ele até tem o índice de Shiller do setor imobiliário, então tá aqui, ó, vai ficar aí na live gravado, depois você vai atrás, pesquisa, tem livro. Robert Shiller e o Carl Case, tá? Esses dois, eu acho que, na minha opinião, tá? Na minha opinião, não tô no mercado, de novo, bola na rede, ganhou, mérito teu. Ah, mas foi jogando búzios. Pô, próxima vez me chama aí a cartomante, cara. É isso. Não quero saber a cor do gato, eu quero saber se o cara pega o rato. Ponto. Foi cartomante, ele viu os astros. Outro dia tinha alguém falando, pô, Abraão, você faz análise gráfica? Eu não sou um bom grafista, eu sou fundamentalista. Mas, a primeira vez que eu vi análise gráfica, eu falei, isso é búzios, mas não funciona. Então eu estudo. E eu tenho pessoas que fazem análise gráfica para mim. Então, Peter Schiff, show de bola. Bacana. Então, eu estou só te respondendo, Max. Além do Peter Schiff, começa a ver o Robert Shiller e o Carl Case, tá? São mais famosos. Na hora eu até entendi, será que não é o Shiller que ele está falando? Eles viram que tinha uma bolha, muita gente apostou, não todo mundo, mas muita gente apostou e ficou muito rico no estouro da bolha. Ou pelo menos não quebrou, né? Enfim. Voltando. Eu hoje não vejo, olhando esses indicadores todos, o mesmo risco, a mesma circunstância que havia em 2008. Não acho que é igual. Se você pegar 2, 3 Weintraub sem filtro para trás, eu falo, ou 4, não sei quando. Tá perigoso, tem banco quebrando, quebrou o UBS. O Credit Suisse, não, foi o Credit Suisse que quebrou. O UBS teve que absorver. Está quebrando os banquinhos, eles estão absorvendo. Não pode nenhum banco quebrar e não ser absorvido, porque quando isso acontece, aí você tem uma crise grave. Mercado financeiro, a economia de um país é como o corpo humano. Imagina o corpo humano. Você tem o cérebro, que são as universidades, o planejamento. Você tem os músculos, são as indústrias. Você tem o sistema digestivo, que é o comércio. É tudo. O sistema financeiro é o sistema circulatório. Então, você tem coração e as veias. Pô, eu tô aqui com um problema no músculo. Você vive com problema no músculo. Você não morre de problema no músculo. Deu problema no figo. Já teve problema no figo, Elvis? Não. Figo, já teve? Bebe muito? Não. Então, Aí não cheguei ainda. Então, você vive, você não morre rápido. Não morre de uma vez com problema no fígado. Eu tô com um problema aqui. Você não morre rápido. Sistema circulatório. Na hora.
ataque cardíaco, derrame, morre na hora. Então, é isso. Você tem que ficar atento para nenhum grande banco quebrar. O grande banco é um coágulo que pode, se parar no coração, entupir o coração, dar ataque cardíaco, se for para a cabeça, dá derrame e morre na hora. É isso, tá? Você pode ter câncer você não morre na hora. Você pode ter um monte de coisa. O que você não pode ter é acidente vascular. Sistema financeiro é o sistema circulatório no corpo humano. E esse é o momento que você tem que ficar monitorando. Acho que nenhum banco grande vai quebrar sem ser resgatado. Falei isso, está documentado. Temos que continuar monitorando, ponto. Não vejo a mesma quantidade de alavancagem podridão que havia em 2008. Essa é a minha percepção. O mercado imobiliário americano, para mim, na minha opinião, não está tão esticado como estava lá atrás. Na minha opinião. Tá? Se você tiver dúvida, continue estudando. E não achei ruim o Peter Schiff. Veja também o Robert Shiller. O Shiller, é o Shiller Case, tá? Veja também. Agora, o outro nome, põe lá, por favor, amplia. Rollo Tomassi. Aí a gente está entrando numa coisa que não é a minha praia. Eu não tenho formação. Eu posso falar de economia, eu posso falar de mercado financeiro, me sinto à vontade para falar de alguns assuntos, história. Eu me sinto à vontade para falar de alguns assuntos. Eu não sou consultor afetivo, sociólogo, psicólogo. Eu não tenho capacidade de fazer uma análise profunda do mercado amoroso. Esse Rollo Tomassi, eu achei ele um cara muito bom. Gostei dos dois nomes, Max. Obrigado. Isso é importante para mim, porque eu vou estudando, vou aprendendo. Eu já vi alguns nomes, pessoas como essas, que tentam analisar o feminismo, como está ruim para o homem, o mercado, né? A relação homem-mulher, como ficou desvirtuada, isso está atrapalhando as famílias. É muito perigoso para o homem hoje buscar um relacionamento sério com uma mulher. Como é desvantajoso. Não procurem uma mulher, mãe solteira, não procurem. Tem toda uma linha de influencers, né, que entra nessa praia. Um dos mais famosos é o Peterson, né? Eu esqueci o primeiro nome do Peterson. Jordan Peterson. Tem vários, ele não é tão na linha desse mercado amoroso. Mas eu, por exemplo, eu não tenho condição de fazer, porque o Jordan Peterson ele estudou justamente essa área, eu escutei ele. Então, eu não tenho a mesma bagagem. Eu me sinto à vontade de falar, bicho, esse cara daqui, na parte de economia, é um imbecil. Eu me sinto à vontade. Eu me sinto à vontade para falar em algumas coisas, falar, não, isso aqui está errado. Agora, na área afetiva, não tenho a formação e não tenho a minha experiência, a minha vida amorosa é a Dani. Eu tô com ela há 30 anos, cara. Não tive 30 namoradas, 20 namoradas, não tive isso. Eu comecei a namorar com ela com 20 anos, cara. Então, assim, eu posso falar do que eu vi e eu vou comentar rapidamente. Esse Rollo Tomassi, veja, e essa linha de influencers, orientadores, o resgate do macho, é o que você trouxe aqui no Brasil. Alguns também influencers copiaram a linha. E o Campari, você lembra do professor Campari, Elvis? Lembro, cara, lembro. Pô. Então, o professor Campari é uma cópia que eu considero inferior a uma série de pessoas assim. O Rollo Tomassi é um cara mais erudito. Ele não é da linha do... não fica como uma mãe solteira. Ele faz a análise mais robusta. Então, ali ele tem tanto esse livro, que é as 9 regras, o macho racional, e tem toda a linha, né, da hipergamia da mulher. Então, hipergamia da mulher é o seguinte, a mulher, normalmente, ela tenta casar, ela busca um homem que está num nível acima dela socialmente. Ela não quer casar com um coitado, ela que quer ser a coitada, né? Ela olha para o homem para cima, e não como igual ou para baixo. E o homem, o que ele busca?
dispersar os genes. Então, ele tem uma tendência, isso é tendência, né? Tem mulher que casa com um cara igual? Tem mulher que casa com um cara mais coitadinho e é feliz com ele? Tem também. Estamos falando de tendências. A mulher tem uma tendência de buscar o quê? Para cima. E o homem? Promíscuo, mais poligamia. Todo homem é promíscuo? Não. Mas muitos são, a gente se controla para não ser. Mas a tendência do homem é ser promíscuo. A tendência da mulher é mirar para um macho mais alto. Por que isso? Porque, biologicamente, eu vou fazer a explicação científica para depois fazer a minha... Aqui a gente já está saindo um pouco do rolo Tomasi, tá? Já saímos, isso aqui. Rolo Tomasi é isso. E ele vai mostrando o que está acontecendo, como é difícil e tal. Quem tiver curiosidade, a minha explicação é biológica. Numa relação entre mamíferos, o maior risco e ônus, eu estou falando de tudo, estou falando de boi, estou falando de cachorro, estou falando de qualquer coisa. O macho, ele engravida a fêmea e ele pode ir embora. Acabou. Quem fica com a gravidez, o risco, o custo de gerar uma criança, um filhote, pela gravidez toda, com todo o esforço biológico, é a fêmea. Então, é natural ela buscar o quê? Os melhores genes. Ela é mais seletiva, porque ela tem um custo em gerar e fazer aquele filhote crescer dentro dela. Custo físico, né? Às vezes até descalcifica osso, dente. Ela tende a ser mais seletiva, ela tende a buscar os melhores genes. O macho não. O macho, na distribuição de genes dele, para ele, ao longo do tempo, ele ter sucesso genético, ele tem que dispersar o máximo possível e a prole dele sobreviver. O que acontece com o ser humano, ou os grandes símios? Não é só com o ser humano, mas principalmente com os grandes símios. Mas gorila tem, depende de qual. Alguns filhotes, alguns mamíferos têm isso. E algumas aves também. O custo de você gerar um filhote e esse filhote vingar, isso é se tornar um adulto viável e passar adiante os genes, é muito grande. E só a fêmea não dá conta. A fêmea sozinha não consegue gerar, criar, alimentar, manter e continuar. Então, em algumas espécies, o macho participa também da criação do filhote e da proteção, da alimentação, até um determinado ponto. Então, nessas espécies, a fêmea quer o quê? Saber se esse macho, além de ter uma boa genética, ele também pode ser um bom provedor. Por isso que algumas aves, por exemplo, não é só mamífero, aves, é a pedra que vai fazer o ninho. O macho faz o ninho, em algumas espécies, faz o ninho, a fêmea fala, beleza, esse ninho daqui tá legal. Às vezes não, é só o rabo do pavão lá, e a fêmea vai com a melhor genética. Então, assim, algumas espécies, o macho provedor também. O bebê humano demanda muito esforço. Tanto é que, nos grandes símios, você tem uma coisa que na maior parte das espécies não tem, que é a menopausa. Grande símio é chimpanzé, muito próximo do ser humano. Gorila, muito próximo do ser humano. Nos grandes símios, não é só o Homo sapiens que entra na menopausa. A mulher sapiens, né? Não é só a mulher sapiens que entra na menopausa. O chimpanzé também entra. Por quê? Então, a partir das espécies, a fêmea tem que reproduzir. A hora que ela não consegue mais reproduzir, ela não tem mais função biológica, ela morre. Então, ela reproduz até o final. No chimpanzé, no ser humano, o papel da avó é fundamental. Aumenta a chance de sucesso se uma fêmea tem uma mãe para ajudar a criar o neto. E com isso, você vai desenvolvendo a espécie. Então, o que acontece? O ser humano é uma das poucas espécies que o macho brinca com o filho. Tigre, capaz de ele matar o filho dele se ele encontra a fêmea pela frente. O leão não. O leão mata o filho do outro leão para pegar a fêmea dele e ela voltar a ovular e reproduzir. Então, existe essa explicação biológica. Tá? Tanto é que... Dá uma ampliada, por favor. Existe uma estratégia de muitas fêmeas que é buscar um macho provedor
e chifrar esse macho provedor com um macho que tenha genes melhores. Ela busca um cara rico e depois ela embarriga de um cara bonitão. Tá? Chupim faz isso, né? Criar o filhote de gente é difícil, mulher precisa de ajuda. Então, existe essa estratégia. Tinha um dado curioso, pararam de fazer isso daí porque dá muito problema social. Logo que começou a ter DNA, fizeram um mapeamento amplo na Inglaterra. E aí começou a ter mapeamento 10% das crianças, 10% das crianças não eram do pai que elas acreditavam ser, biologicamente. Isso é 10% era brasileiro, cara. 10% a mulher tinha feito isso, achou um goiaba para criar o filho de outro. E é muito frequente, não é uma coisa tão rara. Eu, quando cheguei aqui nos Estados Unidos, eu já contei essa história, né, Elvis, do casal lá que eu encontrei no hotel. Casal? Não contei essa história? Não, acho que não, cara. Não lembro, não, hein? Eu saí daquela circunstância. Lembra quando saí do Brasil? Peguei o avião, o pessoal, foi de avião, foi de FAB, passaporte diplomático, tudo bobagem, tudo mentira deles. Lembra disso? Sim, sim. Aí todo mundo ficou revoltado porque, não conseguiram zoar comigo, né? Eu estava nos Estados Unidos, território americano, acabou. Aí o que aconteceu? Eu cheguei cansado à noite, num hotel em Miami, estava no meio da pandemia, tudo deserto, você andava pelos aeroportos, estava tudo vazio, não tinha, parecia filme, aquele Walking Dead, cara, tudo vazio, deserto, tinha nada. Aí eu cheguei lá, achei uma santa criatura que pudesse me levar no aeroporto mais próximo que tinha, um taxista, desci no aeroporto, era um Hilton, um hotel simples, nada demais, era um Hilton, mas simples, em Miami, no aeroporto de Miami. E aí eu entrei, fiz o check-in, falei, olha, eu quero um quarto. Eu estava cansado, cheguei, depois eu pegar o avião, depois eu me virar, mas eu precisava sair, chegar em território americano. Aí eu, na entrada, o hotel vazio, completamente vazio. Só tinha um casal de negros americanos, um homem e uma mulher, sei lá, de uns 30 e muitos anos, com dois garotinhos, né, pretinhos, dois garotinhos pretinhos, né, um de 7, outro de 5. Bem americano, assim, com sotaque, tal, aquele sotaque de americano negro, né? Que eles têm um sotaque bem característico. Aí, beleza, fui dormir. Estava cansado, comi alguma coisa, fui dormir. Aí eu tô lá dormindo, 10 horas, começa a gritar, eu vou te matar! I'm gonna kill you! I'm gonna kill you! Aquele sotaque tal. How can you do that? Os filhos não são meus! Eu fiz um exame! Os dois não são meus. O nego tinha feito exame de DNA, cara. E lá ele descobriu que os dois moleques não eram dele, cara. Ô, louco. Imagina, meu. Daí ela começou a gritar, socorro, ele vai me matar. O detalhe, o hotel tava vazio, eles colocaram perto do quarto deles, cara. Então a gritaria me acordou. Né? Se ele tivesse ficado em outro andar, põe outro andar. Pô. E os caras, socorro, ele vai me matar. Daí eu liguei lá, ó, manda aí a segurança, porque o negócio aqui tá feio. Não escutei porrada, o cara não bateu nela, não escutei porrada. Mas tava, e assim, eu até entendo o cara de ficar bravo, né? Pô, descobri que os dois não são seus. 7 e 5, já tava, Catatá já tava grande. É louco, meu. Grande, cara. Aí, beleza, acalmou, tal. Eu voltei a dormir, tava muito cansado. 1h da manhã, I'm gonna kill you! I can't believe it! Daí veio polícia, daí colocaram eles pra fora do hotel. Cara, é isso. Tem vários tipos de fêmeas e vários tipos de estratégia. Então, essa é a explicação biológica. Agora, eu vou dar a minha explicação também, porque eu tenho o meu lado de fé, e eu não sou líder religioso, não. E isso é uma coisa que eu estava pensando até incorporar no Manifesto Conservador, que eu estou escrevendo no meu ritmo aqui, eu estou vendo, e eu não sei se vale a pena incorporar ou não, mas como deu essa discussão, eu também fui pesquisar um pouquinho e tal, e eu encontrei uma explicação muito legal. O homem e a mulher não foram feitos para ficar juntos.
Não foram feitos para ficar junto. Homem e mulher, macho e fêmea, reproduz, são poucas espécies, uma ou duas, que ficam a vida toda. O macho vai, fecunda a fêmea gera o filhote. Em algumas espécies, o macho fica até o filhote se tornar autônomo. E aí ele põe o filhote para fora. Quem transformou o homem, o macho do Homo sapiens, e a fêmea, a mulher, a fêmea do Homo sapiens, a mulher sapiens, em marido e mulher, e criou a família, foi Deus. É Deus que faz o macho, o homem, se transformar, aí sim, num bom marido para uma mulher, e a mulher numa boa esposa para esse marido. E marido e mulher serem aí os dois pilares de uma família. É Deus. E por isso que o casamento é sagrado. Essa é a minha... Mas eu precisava desenvolver um pouquinho mais essa explicação, tá? São poucas civilizações que você tem essa relação de longo prazo do homem com a mulher para a vida toda. Não é tão comum, não é tão comum assim. É mais ocidental. Algumas outras civilizações também tinham essa relação de longo prazo. Não é só ocidental, não. Tem algumas mais. Mas não esse vínculo espiritual que tem. Mas não é entre o homem e a mulher. O vínculo não é entre um homem e uma mulher. O vínculo é entre o marido e a esposa. Marido e a esposa. Mas vamos pensar a respeito. Ó, tem alguns assuntos aí que a gente tocou aqui na live. Se vocês quiserem, depois manda aqui para mim, ou pede aqui nos comentários, e a gente vai escolhendo. Eu vou escutando vocês, eu vou anotando. Vamos lá, Elvis. É isso aí, vamos lá. Marcos Barros, R$11. Obrigado. Vai lá pro Farol. Pastores como Sandro Rocha, nome do bolsonarismo, incentivou a invasão do Congresso. Vai para Papuda? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que se ele mandou as pessoas irem, as pessoas foram, o líder, ele tem que liderar. O líder, ele tem que estar na linha de frente. Pô, o teu soldado vai, você vai ficar... Tem que estar junto com os caras, meu. Quando eu não era líder, eu não era o líder, mas quando eu vi os caras ali recebendo gás, pimenta na cara, rezando o Pai Nosso, eu fui lá prestar solidariedade. Se eu mando alguém ir lutar, eu tenho que estar junto com a pessoa na linha de frente, como Napoleão fazia isso. Napoleão, Elvis, não sei se você sabe, em muitas batalhas, está documentado, ele ficava na linha de frente com os soldados. Sim, sim. Teve mais de uma ocasião que ele foi tomar ponte, ele foi... Tem uma cena, você sabia? Ele ia para cima mesmo, né? Ele colocava o corpo dele em risco até para mostrar para os soldados que ele não estava pedindo um sacrifício que ele mesmo não ia fazer. Isso que o Bolsonaro falou, vocês vão na frente, eu fico atrás, né? Isso aí é inacreditável. Tem uma que é... Está bem documentado também. Quando Napoleão sai da ilha de Elba, ele sai só com 100 soldados. Ele perdeu a guerra, né? Ele se rende, e aí ele é exilado primeiro na ilha de Elba, que fica ali no Mediterrâneo. E ele, na ilha de Elba, ele ainda tinha uma certa liberdade e ele tinha uma guarda de 100 soldados. Aí ele sai da ilha de Elba para retomar a França e continuar a guerra. E mandam o exército francês prender ele. Aí vai um batalhão, vai um regimento do exército francês prender ele. Ele fala assim, não, ninguém aqui vai atirar, vocês são franceses. Ele vai, tira o chapéu e fala, se alguém aqui quiser atirar, pode atirar em mim. Pode atirar em mim. Ele fala, ninguém aqui vai lutar. Se tiver qualquer um aqui que queira atirar, pode atirar. E aí todo mundo que foi enviado para prender, ele foi pro lado dele e foi tomando, os franceses todos se engajando de novo. Porque ele colocava o peito dele na linha. Alexandre o Grande é famoso contra Xerxes. O Xerxes estava com um exército gigantesco, estava lutando, só que o Xerxes, lá escondidinho no buraco, o Alexandre o Grande na linha de frente com a cavalaria. Aí ele viu um espaço que dava para passar, ele e meia dúzia de soldados atravessaram
Ele pegou a lança dele, está documentado isso, e jogou no Xerxes e quase acertou, pegou o cara do lado. O Xerxes apavorou e saiu correndo. Quando o exército persa viu que o rei deles era um covarde e o rei tinha ido embora, e o rei grego, né, o líder grego, estava lá, correndo o mesmo risco, pô, os gregos ficaram, agora vamos para cima, e os persas, todo mundo saiu correndo, foi um desastre completo. Tem vários episódios, exemplos desse, entendeu? O líder, para ser um bom líder, ele tem que estar na linha de frente. Tem um caso, agora me fugiu, eu estou ficando velho, cara, eu estou esquecendo os nomes. John McCain era o candidato contra o Obama, republicano contra o Obama. O John McCain, ele era filho do almirante de toda a marinha americana durante a Guerra do Vietnã. John McCain, filho de almirante, era piloto da marinha, piloto de caça, piloto de avião de combate. E aí o que aconteceu? O porta-avião dele foi atingido por uma bomba tal, inimiga, explodiu, matou, não sei o que lá tal, e ele poderia pedir licença médica. Aí ele se voluntariou e falou assim, não, tá faltando piloto, eu vou sair na missão. Como voluntário. Ele não precisava, não estava na vez dele. Como voluntário. O avião dele foi sobrevoar, fazer os ataques no Vietnã do Norte, foi atingido por um míssil, caiu. Na queda, ele conseguiu acionar o ejetor, quebrou os braços. Então, quando você vê ele tinha os braços quebrados, tal, mas tem mais um detalhe. Aí, ele foi preso pelos vietnamitas, pelos vietcongs, e ficou como prisioneiro de guerra, eu acho que uns 4, 5 anos, e era torturado. Por que batiam, quebravam ele, maltratavam ele muito? Porque eles queriam que ele fosse solto. Como ele era filho de almirante, eles queriam primeiro trocar, e ele se recusava. Falar mal dos Estados Unidos, ele se recusava. E depois queriam que ele pedisse para ele ser... Pode ir embora, vai embora. Não, eu não vou sair daqui. O Henry Kissinger foi negociar a soltura dele. Quando ele chegou lá para negociar, eu vim aqui negociar a sua soltura, você vai ser solto. E os meus colegas de campo? Os outros soldados todos que estão aqui comigo também vão ser soltos? Não, é só você. Eu não vou. Tchau. Eu vou ficar com eles. E eles iam quebrando as mãos dele durante o processo de tortura, para ele assinar. E ele não assinou. Então, uma vez, foram falar que ele era um idiota, que ele não conseguia escrever, digitar uma coisa no computador. Ele falou, não é que eu não consigo digitar, eu não consigo, eu perdi a capacidade de mexer meus dedos, de tanto que eles quebraram a minha mão. E aí teve, finalmente, depois de 4, 5 anos, ele assinou. Ficou 4, 5 anos preso sendo torturado. Daí perguntaram para ele, na campanha eleitoral, pô, mas você assinou? Falou, todo mundo tem um limite. Eu cheguei no meu limite da loucura, eu assinei, cara, não dava, não aguentava mais tanta tortura. Mas eu considero esse cara um herói de guerra. Pô, putz, herói de guerra, exemplo para mim de líder. Exemplo. Esses generais aí que usam o consolo da Angélica Huck lá, debaixo do braço, meu Deus do céu, vai mandar o seu filho morrer e o cara vai ficar tomando sorvete no bunker, cara. Teu filho morre e você de graça, cara. Os caras, o que eu vi ali é desastre. Desastre. Eu não deixaria um filho meu sob o comando de um general. Encontrei generais bons, mas na média, não deixaria, não, cara. Eu tenho na história da família do meu avô, Orlando, brasileiro, que nasceu no Marajó, ele chegou a ser convocado para lutar na Segunda Guerra Mundial. Sabia guiar, né? Iam chamar ele. Mas quando ele estava embarcando, acabou a guerra. Então ele não chegou a desembarcar, a ir para a Europa. A guerra acabou quando ele estava embarcando. Mas do lado do José, tem muita história de gente que foi para a guerra, lutou. Na Polônia, o irmão mais velho. E uma irmã dele sobreviveu na Segunda Guerra, foi para Israel. Em Israel, ela casou com um cara e teve 3 filhos. Um deles foi morto
em 67. O helicóptero dele, ele era piloto de helicóptero, foi atingido por um míssil. Mas a história que acontece é o seguinte: não tem muito caso, irmãos, tem muito caso de guerra. Uma coisa que eles contam é o pai chorar, porque geralmente o pai leva o filho até o lugar de embarque para o exército levar, né? E o pai chora, muitas vezes, do filho. Tá levando o filho para ir lutar. Você tem que deixar o filho, se for para morrer, morrer como homem. Não pode ser preso e virar rato. Se ele tiver a oportunidade de lutar, um homem tem que morrer como homem. Mas o pai leva, e é muito comum o pai chorar. E aí tinha, eu acho que foi esse cunhado do meu avô, o filho, falou: meu pai, quando eu fui alistar no exército, quando eu fui para o exército, para frente de batalha, porque eles levam os filhos para a guerra, né? A guerra acontece a quilômetros em Israel. Meu pai foi chorando. E eu falei: para de me encher, pai, eu estou indo lá, vai dar tudo certo. Para, meu, não quero. Eu só fui entender por que meu pai chorava, a dimensão, quando eu tive que levar o meu filho para ir lutar. Quando o meu filho foi lutar. Agora, em Israel, o coronel morre mais que soldado. O exército brasileiro, cara, eu acho que a gente tem que mudar muito, cara. Tem que mudar muito. Na polícia, eu vejo, depende do estado, existe uma proximidade muito maior entre o policial e o oficial. Eles estão mais próximos. Não tem essa distância do exército. E na Força Aérea eu escutei que também não é tão distante. Por quê? Porque o mecânico, ou o cara que está dando apoio, está consertando o teu avião, você vai voar. Você não quer esculhambar o cara que está arrumando o teu avião, né? Você não quer tratar mal o cara que pode apertar menos um parafuso e o teu avião cair. Então não tem essa distância tão grande. Mas hoje, cara, eu acho que o Exército Brasileiro é um desastre completo. E se a gente fizer uma auditoria nele, bonita, direitinho, não vai encontrar muita coisa errada. 2 sentimentos que eu tenho. Falei demais, né, Alves? Então, respondendo, Marcos Barros, eu acho que o líder tem que ir para a cadeia junto com seus liderados. Se ele mandou as pessoas irem, ele deveria se voluntariar. As pessoas estão aqui, eu estou me apresentando, só saio daqui, como o John McCain fez. Ele não era nem o líder. Enquanto os meus colegas não forem soltos, eu também não vou ser. Eu acho que é o correto, mas quem sou eu? Tenho 4.000 votos. 4.000 guerreiros, hein? Tenho 4.000 votos. Cada voto desse, meu vale por 1.000. Eu não troco, não. Cada um dos que nos apoiam aqui, que está na linha de frente, eu vejo aqui nas redes, guerreiraço. Max Rocha, R$22. Obrigado, Max. Você de novo aí hoje. Respondi a tua pergunta, hein, Max? Não estou mais te devendo da última vez. A ditadura começou durante o governo anterior, com a conivência do traiçonário. Se o bravateiro Mor tivesse sido reeleito, o processo continuaria do mesmo jeito. O que está acontecendo agora estaria ocorrendo da mesma maneira. Concordo em gênero, número e grau. 100%. Vamos lá? Daniel Silveira foi preso durante o governo Bolsonaro, né? O Daniel, um monte, cara. E o Bolsonaro falando, mal conheço esse cara. Está preso, não é que foi preso, está preso. O pessoal fala do Deltan que foi caçado, mas o Daniel foi preso. Um monte de gente que foi preso, cara. Esquece. Vocês vão ver. O Bolsonaro falou, como é que é? Cada um siga o seu caminho com o Cid. Foi o Cid. Ele falou. Eu não fiz nada. Se alguém fez alguma coisa errada, foi o Cid. Acabou de falar. Vamos lá? Éder de Paula, R$5,50. Obrigado. Ebe, como você pretende fazer algo na política não tendo apoio nem da própria direita? Não falo do bolsonarismo. Cara, a direita somos nós. A direita é pequena. Mas, de novo, as grandes revoluções, as grandes mudanças começam com grupos pequenos. Eu não estou falando em vou ganhar a prefeitura, não estou falando disso. Eu estou falando de ganhar corações e mentes. Eu estou querendo que cada um de vocês seja um pescador de homens. Cada olho que vocês abrem é uma alma salva. Eu estou falando de fazer uma mudança muito mais profunda. E aqui eu vou fazer um...
Uma ressalva que eu não me considero, eu conheci o professor Olavo bem. Eu não me considero tão inteligente quanto o professor Olavo. Mas eu estou falando de uma revolução muito mais profunda do que cultural. É uma revolução de valores. Valores profundamente ligadas ao que está na Bíblia, ao conservadorismo, de verdade, à honestidade, à decência, a falar a verdade. Foi isso que me atraiu no Bolsonaro. E conhecereis a verdade vos libertará. Aonde isso vai nos levar? A liberdade. Eu estou livre. Talvez hoje a gente tenha conseguido libertar da mentira do bolsonarismo 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 15 mil, não sei. E cada um de vocês, passando adiante, vai espalhando. Se eu vou ser prefeito, vereador, presidente, deputado, senador, isso é menor. Eu estou querendo aqui só, apenas, de uma forma muito não ambiciosa, salvar as almas e abrir os olhos, ganhar os corações e as mentes das pessoas. Só isso. Ok? É mais do que motociata. É mais do que deputado. Ah, mas você perdeu a eleição. Jesus também perdeu uma eleição, cara. O maior exemplo que Jesus não tem. Jesus foi derrotado na eleição. Quem ganhou? Barrabás. Tá bom? Luni Angelucci. Obrigado, Luni. 27,90. AW, qual economista ou jurista dará basta para afastar o mal da agenda de 2030? A sociedade mundial está refém do mal poderoso. Eu conheço um economista e um jurista que vai fazer isso. Tem dois. Sabe quem é, Elvis? Não. De jurista chama-se Arthur Bragança de Vasconcelos Weintraub. E de economista é Abraham Bragança de Vasconcelos Weintraub. Já tem dois. Aí sim. Um economista e um jurista. Agora, a gente precisa de você. Você ajuda a gente? Já está ajudando. 27,90, está indo para o Farol. Obrigado. Estou indo em julho. Vamos tentar fazer aí um giro pelo estado, de repente. Vocês só precisam organizar. Vamos fazer aqui uma reuniãozinha, tomar um cafezinho num bar, conversar com as pessoas em Campinas, um cafezinho aqui em Santos, Opa, no bar, em São Paulo. Bom. Ali no Vale do Ribeiro a gente pode também, se o Elvis achar mais uns 3 gatos pingados, a gente... Tem, pô. Sempre tem aí uns... A gente bater um papo. É isso. É isso aí. Não sei. Ô, Elvis, eu descobri onde é o campo de beisebol que tinha em registro aqui. Meu, tinha um clube lá com piscina e um campo de beisebol e ele fechou, sei lá, tá abandonado. É um clube lá, um clube com... Clube do RBBC? É o nome japonês. É perto do templo budista. Tem um templo budista, não tem? Ah, sim. Sim. Acho que esse clube mesmo. Tem mesmo. Tem uma piscina e tal. E ali que tinha o campo de beisebol que o pessoal jogava. Ah, é, meu? Caramba, por causa do japonês. O japonês gosta de jogar beisebol. Tem pouco japonês aí em registro, não tem, não? Nossa. Muito japonês aí. Sabe que não é japonês, né? É Okinawa, né? Os Quem nasce descendentes, em né? Okinawa não é japonês. Eu achava que era birra, tipo de italiano, porque os italianos do sul e os italianos do norte, a Luni é oriundi. Angelucci, Polentone, Terrone, eu não sou tão bom assim, o Arthur sabe mais, mas eu acho que é Polentone, os do norte. Eles falam mal do sul, briga. É tudo italiano, né? É tudo italiano. Eu achava que era a mesma coisa, que japonês pega no pé. Quando eu era moleque, tinha muito descendente italiano em São Paulo, e eles brigavam entre si. Você é do norte, você é do sul, zoava muito. Hoje não tem mais, porque misturou, todo mundo é misturado. Mas no Brasil tinha também essa briga do japonês com o Okinawa. Brigaram, você não é japonês, não sei o que lá. Eu achava que era a mesma coisa. Até que eu fui para o Okinawa. Teve um encontro financeiro, mercado financeiro. Eu tive que fazer reuniões em Okinawa. Olha que coisa, nunca podia imaginar que ia conhecer Okinawa a trabalho, além de tudo. E Okinawa foi onde começou o karatê, né? Então, para mim, foi ainda mais significativo.
E eu descobri que não tem nada a ver com o japonês. Okinawa realmente é outro povo, é outra língua. Porque um pouquinho de japonês eu sei, né? O Ichini, Sanchi, eu sei falar Gohan, Sakana, Mizus, né? Dozo arigato, Sumimasen, um pouquinho a gente arranha. Como diria o Didi Mocó, a gente dá as cacetadas, né? Meu, e eles não falam nada lá, cara, não é? E eu tentando, a moça falando inglês, eu também tenho dificuldade com japonês. A comida é outra, cara. Gohan, não chama Gohan. Francês e português é outro idioma, mas é parecido. Você fala umas palavras ali, é parecido, né? É parecido. Meu, não tem nada a ver, cara. Mizu, água, não tem nada a ver com 1, 2, 3, 4, 5, 6, não tem nada a ver com a língua deles, a comida, o comportamento completamente diferente. Gostei muito, mas eu fiquei surpreso que é outra nação, outro povo. Vamos lá, Elvis? Vamos lá, vamos lá. Meg, R$15. Obrigado, Abraham, pelas dicas sobre ataques ao sistema. Oro muito por você e todos do Farol. Obrigado, Meg. Obrigado pelos R$15, viu? Obrigado mesmo. Obrigado pelas orações. Jazz! Elvis pergunta ao Weintraub se o Nordeste se separa do Brasil, seria possível e se daria certo. Eu sou contra. Eu acho que o caminho é muito mais o que aqui nos Estados Unidos. Cada estado brasileiro ser meio que um paizinho. Se o estado fizer muita minhoca, ele quebra. Aí as pessoas lá, juiz, policial, vai ficar sem receber. Você que nasceu nesse estado e não está satisfeito, você vai para outro estado. A pessoa não está satisfeita na Califórnia, vai para o Texas. Não estou satisfeito no Tennessee, eu vou aqui para Virgínia. O estado quebrou, aí começa o saneamento mais pesado. Então, o juiz que deixou o estado quebrar, não vai receber. Vai ficar sem. É um processo diferente, é interessante. E existe o quê? Uma federação. Então, Estados Unidos são estados, países, né, unidos para se defender, para eles terem um exército maior, mas um exército de verdade, não isso que a gente tem hoje, não. Por culpa dos generais e do Deodoro da Fonseca. Tem um exército, ter estratégias de combate a epidemias é importante, né? O combate aqui, dengue, febre aftosa. Um estado poder ser resgatado eventualmente, né? Ter uma moeda única, mas uma moeda fora da mão dos políticos. Então, é isso. Eu acredito que um modelo mais de federação. E aí, quando o seu estado não dá certo, você vai para o outro. Paraíba hoje é um lugar melhor do que morar aí no Rio Grande do Sul, cara. Não é possível. João Pessoa é uma cidade que está melhor para morar do que se você for para Porto Alegre. Não é possível, Abraão. Estou te falando. Então, não tem... Eu acho que a gente não pode ter esse preconceito, né? Esse conceito prévio. Eu acredito na força de um Brasil unido, porém, em outro paradigma. Né? Um país que existe para as nossas famílias e não para locupletar um bando de vagabundo, pilantra, ladrão, safado, calhorda, porco. Entendeu? Eu acho. Dá para mudar. Dá para fazer o Brasil um Estados Unidos tropical. Com brasileiro, não americano. O nosso jeitinho, o nosso estilo, mudando algumas regras, mas a gente tem que acabar com corrupção, com ladroagem, com safadeza, com hipocrisia. Tem que acabar. Tá bom? É isso aí, Arba. Deixa eu só postar uma Acabou, coisa. acabou. Não acabou não. Tem mais. É que eu acabei de ver um negócio aqui no Twitter, eu vou postar aqui. O perfil oficial do STF acabou de postar isso aqui, ó. Prisão de Abraham Weintraub. Não vai aqui nos Estados Unidos. Aqui não me prendem, não. É isso aí, cara. Olha. Ô, louco! É o grande irmão, cara. Na União Soviética tinha isso aí também. Denuncie os inimigos do sistema. Denuncie o seu pai. O objetivo era que os filhos denunciassem os pais. Que loucura, hein, meu? Que loucura. Elvis, o que eu falei hoje na live? Que a gente mudou de patamar. Abrão exagerado. Abrão falou que o Brasil ia virar Venezuela. Não. Eu falei que não ia virar Venezuela.
e que o câmbio ia para 4,70. O oposto do que esse pessoal todo ficou gritando. A gente mudou de patamar. Vocês que estão com a gente, por favor, vocês já abriram o olho. Tentem observar a minha linha. Evidentemente, se você é adulto, você faz o que você quiser. Mas não vai para frente, vai até onde eu vou. Não vai além. Faz o que você quiser, óbvio, você é adulto, eu não tenho como te resgatar. Mas não seja mais agressivo do que eu sou. Fique daqui para trás. Se você notar, eu não tenho falado. Você vê, o pessoal alucina e depois sai pedindo vaquinha para pagar as contas, fechando a coisa. A gente tem que atirar no lugar certo, fazer o que é o correto, bater onde tem um impacto. Hoje, o nosso esforço, enquanto o bolsonarismo for forte, a gente nunca vai ter chance de ganhar do sistema. Hoje, o nosso esforço é fazer com que essas 5 mil... Eu tive 4 mil votos, só 2 mil. 6 mil pessoas. No Brasil todo, que seja o dobro. Estamos falando de 12 mil pessoas, no Brasil todo. Ah, mas tem o pessoal em Portugal e nos Estados Unidos. Tá bom, põe 14 mil pessoas. 14 mil pessoas. 15 mil. É fazer essas 15 mil pessoas se transformarem em 15 mil guerreiros que vão levar adiante a verdade. Entendeu? É multiplicar. É ser pescador de homens. É salvar um por um. Se vai ser vereador ou não, ou você é candidato a prefeito, eu estou pensando, qual a finalidade? Palanque. Poder falar a verdade. Falar a real. Falar, meu, Tarcísio, aí, está fazendo tudo contra a agenda conservadora e é milico conservador, e é milico do Centrão, ligado ao que tem de mais suspeito, né, na República. Então é isso. E o Bolsonaro? O Bolsonaro aí, meu, acabou de falar. Me deixa livre que eu vou conduzir essa massa aqui para votar no que vocês quiserem e fazer um monte de prefeito do seu naipe. E o MBL está alinhado já com o Tarcísio. Onde bate o sol, o MBL tá, cara. Estava com Dória antes, estava com Temer, estava com Nônio. Cara. Então é isso, gente. Somos poucos guerreiros. Não sei até onde nós vamos, mas eu acredito que vale a pena lutar pela verdade. Tá bom? Mais algum, Elvis? Belardi Dinucci, obrigado. Tá sempre aí o Belardi Dinucci também. Obrigado, viu? Abraão, uma possível solução para o país pode ser a independência maior dos estados? Sim, é a federação, né? Fazer uma federação de verdade. E se sim, como implementar isso nessa terra esquecida por Deus? O primeiro passo é falar. O primeiro passo é começar a falar. O que eu quero? Eu quero fazer a secessão de São Paulo? Não. De repente, se São Paulo todo resolver que o Tarcísio é um cara supimpa, mas Santa Catarina ou a Paraíba, se a Paraíba falar, não, vamos eleger um conservador de verdade aqui não vai ter maconha, aqui a escola vai ser bacana, não vai ter roubo, crime, vamos para lá. Não tem problema. Aliás, é maravilhoso, cara. Não é ruim, não. Vamos lá? Diana Seckler, R$11. Boa noite, Abraão. Qual o objetivo do mecanismo com a condenação do Collor pelo STF? Eles estariam tentando desviar o foco de Lula? Não. O Collor, ele é um líder regional que disputa Alagoas com o Renan Calheiros. Renan Calheiros está alinhado com o Lula. O filho dele foi governador, senador, forte. E o Collor ameaça a força do Renan. Mas eles já foram aliados no passado. Sim, mas não são mais. Há muitos anos, o Renan está próximo do Lula. Há muitos anos, o Collor não está. Aliás, o Collor, eu acho que nunca esteve próximo do PT, mas cada vez mais confrontando o Renan Calheiros. E o Collor, recentemente, estava alinhado ao Bolsonaro. Muito alinhado ao Bolsonaro. Então, são duas coisas que você faz. Você enfraquece a estrutura do Bolsonaro, você dá mais um recado para todo mundo ali. Você está com o Bolsonaro, seu trouxa. Bolsonaro não é líder de nada.
O Bolsonaro é nosso cabo eleitoral. O Bolsonaro, ele é a nossa tchutchuca. Bolsonaro vai para a prisão, ele vai ser a nossa fêmea. É isso. É isso. Na prisão, ele é a fêmea. Não adianta você ficar debaixo da asa dele. Ele vai entregar sua cabeça e você vai ser preso. E o Collor vai ser um exemplo ali. Pá. Então, tem o que pegar. O Collor é famoso. Tem uma mensagem histórica de acerto de contas com a esquerda. Tem a mensagem atual para o bolsonarismo: vocês são fêmeas, vocês me obedeçam. Fêmea no sentido de submissão da prisão, né? Isso é a linguagem da prisão, né? Você vai ser a minha mulher, na prisão é assim, né? Você vai me obedecer, você vai ser minha tchutchuca, vem cá. Né? Então, o bolsonarismo é: você é bolsonarista, então você é centrão, vem aqui. Na prisão, você é a fêmea aqui, da cela. E, além de tudo, tem a disputa regional com o Renan Calheiros. Tá? Obrigado, Diana. Márcio Nunes, R$11. Obrigado, Márcio. Boa noite, Abraham. Você acha que o ideal do Bolsonaro é que sua militância caia na real o mais rápido possível para deixarem-no em paz, uma vez que ele fracassou miseravelmente na missão? Não. Bolsonaro quer manter a militância de novo. O Moro, a militância dele não vai obedecer ele cegamente. O humorista não vai votar no Mário Frias se o Moro falar: votem no Mário Frias. Não vai. Não vai. O humorista não vai falar, ou se o Moro falar: votem no Tiririca. Não vai votar. O Bolsonaro, sim. O Bolsonaro, o cara fala: votem aqui nesse celular. Ele vai votar. Então, isso é um ativo. O Moro não tem esse ativo na mesa de negociação. O Moro foi para o corner. Vamos botar o Moro na cadeia. Vamos caçar o mandato dele e vamos botar ele na cadeia. O que ele foi fazer? O STF é tão bonito, né? Ele vive defendendo a democracia e combatendo a corrupção. Well done, job. Não tem nada a oferecer. O Bolsonaro tem. Ele mesmo num cenário ruim, está sendo descascado. Hoje, eu acho que se ele falar: eu quero que votem nesse microfone azul aqui, 10% a 15% da população vota nele, no microfone, porque o Bolsonaro pediu. 10% a 15%, isso é um ativo enorme. E ele tem uma bancadinha que obedece ele não porque gosta dele, mas porque tem medo que ele faça o que fizeram comigo. Destruam a imagem e ele não consiga se reeleger. E aí esse pessoal não tem ofício, não tem o que fazer, então precisa do cargo lá, sei lá. Entendeu? Respondido, Alves? Você acha que eu respondi? Então, respondeu, cara. Respondeu sim. Show. Ó, tem mais um da Diana aqui, hein? Obrigado, Diana. Obrigado de novo. R$5,50. Boa noite, Abraham. Eu acredito que o Bolsonaro está na esperança de ser o último a ser devorado pelo crocodilo. Não tenho dúvida. Ele faz isso com todo mundo. Não conheço, não é problema meu, mal conheci. Escreve o que eu estou falando. Ele já fez com o Renan. Mal conheci esse garoto. Não conheci. Vai acontecer isso. Ele vai ter familiar dele e ele vai falar: não conheço ele. Vai ser preso e vai falar: não tenho nada a ver com isso. Vamos lá? Eu queria só falar uma coisa aqui. Olha, Camargo, eu posso até estar morto politicamente, mas eu não sou ladrão, tá? Eu não sou ladrão. Eu não sou corno. Eu não sou ladrão. O Bolsonaro me enganou, unicórnio. Eu não sou ladrão, não sou corno, eu não sou mentiroso. Não estou falando que o Bolsonaro seja ladrão, corno ou mentiroso. Estou falando que eu não sou. Posso estar morto politicamente, mas eu não sou nem ladrão. Ninguém fala que eu sou ladrão. Ninguém levanta uma suspeita. Ninguém fala uma mentira que eu tenha contado ou que eu tenha enganado uma pessoa. Não apareceu até hoje ninguém na minha vida toda.
Eu sou de uma nobre linhagem de trouxas. Foram atrás da minha família inteira, avô, tia-avó, foram levantar. Não tem um ladrão, um molestador de criança, não tem um político, entendeu? Então, pode ser, morrer politicamente. Jesus perdeu a eleição. O maior exemplo que Jesus não tem. Perdeu a eleição. Não tem problema não, viu? E aproveitando, liga lá para ver se a sua mãe já saiu do trabalho lá dela. Vai lá buscar a sua mãe. Tá bom? Vamos lá, Elvis. Fernando, R$110. Ô, louco, Fernando. Obrigado, meu. Vai pro Farol. Nunca peguei um centavo. Mas o dinheiro que vocês estão contribuindo, hoje o Farol fica de pé. Eu não... Pô, se eu parasse antes dali, o Farol fechava. Todo mês tem que pagar contador, estrutura, que é pouca coisa, não é muito, mas hoje você está juntando dinheirinho, de repente a gente consegue fazer os eventos aí em julho. A gente vai fazer os eventos, a gente vai fazer. Você só precisa me dizer aonde e como a gente faz. Escreve, tá? Cidades, a gente escolhe 2, 3, 4, 5, daí precisa ver o que vai ter de condição de gente. Fernando, R$110, obrigado. Eibe, muito obrigado pelo seu trabalho, do Arthur. Também tenho o sentimento desse grupo ser uma semente de algo melhor para o futuro. Qual a chance de aprovarem a taxação de dividendos aqui no Brasil? 100%. Vão aprovar. Tá bom? É 100% de chance. Não sei se vai ser esse ano, mas vão aprovar. A dinâmica é aumentar gasto, mas tem que aumentar a taxação. Por que o câmbio está caindo? Porque a mensagem não foi, vou gastar e que se exploda. Nós sabemos que tem que ter algum equilíbrio fiscal, que não pode ter um mega déficit. A gente vai aumentar a despesa e isso é consenso. Todos eles querem gastar mais. Todos eles querem o orçamento secreto. Quer gastar mais. Mas eles vão aumentar os impostos. E onde tem para aumentar imposto? Taxação de dividendo. E nem da corrida, porque no mundo inteiro se taxa. Então vão taxar. Acabou. Tá bom? Certeza, líquido e certo. Se você está na área, começa a se preparar, tá? Assim como vão taxar os investimentos no exterior de brasileiros no exterior. Eu estou morando fora, eu não tenho que pagar, eu pago aqui nos Estados Unidos. Mas o brasileiro que tinha investimentos no exterior vai ter que pagar agora. Vamos lá? Rodrigo Blanco Bovino, R$22. Oi, Abraham, põe a live no Spotify. Isso aí é com Elvis, daí tem que reclamar com Elvis, cara. Eu para operar aqui o meu celular já aperto S no lugar de C. Pô, eu só levo lambada aqui. Quero ouvir correndo. O que você acha? Eu nem sei Spotify, o que é. Quero ouvir correndo. O que acha do papelão que o Eduardo Bolsonaro virou? Bicho, assim, eu tenho escutado coisas piores, tá? Que o Eduardo Bolsonaro ficou rico, tá? Então, assim, eu não me incomodo se a pessoa é folclórica. Eu não me incomodo se a pessoa... Não estou falando mais dele. Do modo geral, eu procuro ver muito o saldo da pessoa. Qual é o saldo dela? O Eduardo não é burro. Conheci ele não é uma pessoa boa. Chama ele de burro, ele não é burro. Ele poderia ser um líder, mas o pai dele castrou ele, cara. Sempre, nunca deixou. Eu vi várias vezes o Eduardo tentando decolar, o pai ia lá e teve uma famosa, viu, Rodrigo? Tá na rede. O Eduardo chamando o pai para o canal dele, para encher a bola do pai. E estava entrevistando, estava puxando a bola estava enchendo a bola do pai. Lá pelas tantas, de graça. O Bolsonaro virou, ô moleque, quantos votos você teve? Ô pai, eu tive 1.800.000 na primeira eleição. 1.800.000 e sei lá. Você é burro mesmo, hein, moleque? Você teve um voto só que é o seu. O resto foi tudo meu. Eu vi em reuniões, ele, detona. O filho que ele permite articular é o Flávio. Agora, hoje, tudo faz sentido, né? Mas, enfim, homem adulto sabe o que faz e agora... Então, se a pessoa é folclórica, come bola, não tem capacidade, tudo bem, eu tolero. Não tem uma boa formação, é mais limitado intelectualmente. Não é o caso dele, ele não é limitado intelectualmente, não. Ele não tem a mesma instrução, mas ele não é burro. Fala inglês. O problema foram as decisões que ele tomou. Isso inviabiliza para mim.
como alguém do meu time. Sentaria para conversar no futuro com ele, em razão do que aconteceu com a minha família, tem uma questão pessoal forte, entendeu? Tem uma questão pessoal. Mas você queria que ele ficasse contra o pai dele? Eu não queria nada, mas a vida é do jeito que é. E ele participou dos ataques. Então, e eu estou processando ele também, né, porque ele xingou a minha mãe. Então, assim, ali eu não vou falar que eu quero distância, porque se eu cruzar com ele, eu vou chegar junto e eu vou perguntar algumas coisas para ele em público. Mas não é burro, não. Não é burro, o problema dele é outro. Vamos lá? Felipe SRN, R$ 5,50. Eibe, você acha que a Casa Imperial é a única instituição no Brasil que não está corrompida? Eu não conheço tão a fundo a Casa Imperial, eu conheço o Dom Beltrán só. Eu acho que ele não é uma pessoa corrompida. Eu não acho. Eu acho que precisa ver quem é a próxima linha, né? A monarquia na Espanha, ela foi reinstituída. Ela foi reinstituída. Eu acho que esse seria um caminho interessante. Precisa ter, não um ditador como o Franco, mas precisa ter um líder mais forte, que não queira roubar, colocar a bola no chão. Eu topo ser um líder? Eu topo. Não estou falando que eu seria como o Franco, mas é um líder que vai reestruturar. Eu, Arthur, mais pessoas, vamos reestruturar o país. Com apoio, democracia dentro da lei, tudo certinho, sem matar ninguém. Tudo certinho. Mas tem que reestruturar o país. E se a gente tiver essa reestruturação ampla, aí tem que conversar e conhecer quem é o herdeiro, como é que está a linha. Se os valores que a gente viu que havia com Dom Pedro II, com certeza, com a dona Leopoldina, com a princesa Isabel, com Pedro I, e também eu acho, Dom Beltrán é um ótimo sinal, se eles foram preservados. Eu não sei se o herdeiro, Dom Beltrán não tem filhos, ele tem um sobrinho, neto, que precisa ver. Toda monarquia é boa? Não. A monarquia dos Romanov é um desastre. A monarquia Romanov é um desastre completo, uma desgraça. Na Rússia eu seria republicano. Eu não quero os Romanov. Então, mas é Deus, não sei o que lá. Deus, todos nós somos feitos à imagem e semelhança. Então, eu topo esse cenário, mas tinha que conhecer bem o rapaz aí. Eu estava trabalhando, se eu não me engano, quem seria o herdeiro? Estava trabalhando na Ambev, que é do Jorge Paulo Lema. Então, eu não quero entrar de novo numa do Bolsonaro, entendeu? Gato escaldado, né? Cachorro picado por cobra, né? Tem medo de linguiça. Então, dessa vez, vamos primeiro. Estamos longe, isso é um sonho tão distante, gente. A gente está tantas milhas de distância, tão distante, tão longe. Vamos para o próximo, vai. Obrigado, Felipe. Robinson Frazão, faça a sua obra. 5,50. Obrigado. Estou fazendo, eu acho. Gilberto Fagundes, 54,90. Obrigado, Gilberto. Obrigado mesmo. Pode mandar pergunta. Luiz Felipe, R$25. Professor, boa noite. Qual a sua opinião sobre a MP 1171-2023, do atual governo sobre taxação de investimentos brasileiros no exterior? Alguma sugestão? Um forte abraço e que Deus te abençoe. Amém. Obrigado pela contribuição. Obrigado por pedir que Deus me abençoe. Obrigado. Eu e o Arthur, a gente está analisando isso. Vai taxar, você vai ter que pagar imposto. No passado, eu tinha investimento numa BVI e eu não tinha que pagar todo mês, tal. Ainda não está claro como vai ser essa taxação, se vai ser sobre variação, se eles querem viabilizar, não sei ainda como vai ser. Não está claro ainda. Mas eles vão taxar, assim como vão taxar dividendo, vão taxar os dividendos das empresas. Por quê? Porque eles querem buscar o dinheiro onde tem. No meu caso, como eu sou residente, estou fora, eu não vou ser afetado. No passado, detalhe, uma empresa no Brasil não precisava pagar
imposto. Se você recebesse dividendos de uma empresa no Brasil, você não precisava pagar imposto. A empresa paga imposto, mas você não. Uma empresa no exterior, quando distribuía dividendo, você tinha que recolher imposto. Porque uma vez, a minha BVA, a minha empresa no exterior, me pagou os dividendos, eu internalizei e eu paguei 22,5%, acho, uma coisa assim, 27,5%, não me lembro quanto era, mas eu paguei 20 e tantos por cento de imposto sobre dividendo, não sobre o ganho de capital. Agora eles vão taxar sobre ganho de capital. Eles querem viabilizar, Luiz Felipe, eles cada vez mais eles querem te cercar. Cada vez mais eles querem te cercar. Não é só no Brasil, isso é um movimento mundial para cercar as pessoas, os indivíduos. Os estados estão nesse movimento, né, de fortalecimento, movimento totalitarista. Hoje, eu sempre fui muito cético do Bitcoin. Eu comecei a operar, muito pequenininho, tem um dinheirinho de pinga. Dá para comprar uma garrafa de uísque do que eu tenho de Bitcoin, pouquinho, troquinho. Mas para entender como funciona, ele é um meio de pagamento que consegue quebrar um pouco. Mas vão te taxar, tá? Não sei se eu te respondi. Se você quiser, manda depois. Eu respondo com mais detalhe. Como eu faço, quase todo vai entrar do Sem Filtro, depois eu respondo mais. Mas pode me mandar aqui, tá? Vai ter taxação, eles querem viabilizar. Não querem que você tenha dinheiro no exterior. Estão atrás de dinheiro de tudo quanto é lado. A liberdade está acabando. Veja, se você puder sair do Brasil, saia. Tá? Vamos lá? Vinícius Oliveira, R$ 5,50. Vem para Goiás, aqui está com um vácuo de poder e uma galera conservadora boa. Eu posso ir, Vinícius, precisa só organizar. Eu posso ir, eu topo ir. Só precisa organizar que eu vou, tá bom? Se for uma pessoa, 2, 5, daí vocês vão até São Paulo, aproveita, pega uma praia. Então é questão de organizar, tá? Eu não tenho problema nenhum.